O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 12.1. Pneumatologia ou escrita direta. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, na qual é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita pela mão de um médium. O fenômeno da escrita direta é, sem dúvida, um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se dar conta da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, é ainda mais neste caso, um dos mais estranhos que já se apresentaram, mas que cessa de parecer sobrenatural desde que se compreenda o princípio. A primeira revelação desse fenômeno, o sentimento dominante foi de dúvida. A ideia de trapaça veio ao pensamento, com efeito. Todos conhecem a ação das tintas ditas simpáticas, cujos traços, no começo completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Seria possível então um abuso da credulidade e não afirmamos que jamais tenha havido algum. Estamos convencidos de que certas pessoas, seja com um fim mercenário, ou unicamente por amor próprio e por fazer crer no seu poder, empregaram subterfúgios, ver capítulo 28, charlatanismo, artigo sobre a fraude. Mas porque se pode imitar uma coisa, isso não quer dizer que a coisa não exista. Nestes últimos tempos não encontraram um meio de imitar a lucidez sonambúlica, a ponto de causar ilusão? E porque esse procedimento de escamoteador tenha percorrido todas as feiras, pode-se concluir que não há sonâmbulos verdadeiros? Porque certos mercadores vendem vinho adulterado é razão para que não haja vinho puro. O mesmo acontece com a escrita direta. As precauções para se assegurar da realidade dos fatos são, aliás, bem simples e bem fáceis, e graças a essas precauções, hoje não pode haver mais nenhuma dúvida. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, que os espíritos existiram em todos os tempos e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos, devem ter produzido igualmente a escrita direta tanto na antiguidade como em nossos dias. É assim que se pode explicar a aparição de 3 palavras na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos que foram abafados pelas fogueiras, deve ter conhecido também a escrita direta. Talvez procurassem na teoria das modificações que o espírito pode fazer na matéria, e que desenvolvemos no capítulo 7º, Bicorporeidade e Transfiguração, o princípio da crença na transmutação dos metais. Sejam quais forem os resultados obtidos nas diversas épocas, só foi depois da vulgarização das manifestações espíritas que se levou a sério a questão da escrita direta. A primeira pessoa que parece ter tido conhecimento do fato, em Paris, nestes últimos anos, foi o Sr. Barão de Guldensstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles de escritas que obteve. O fenômeno era já conhecido na América. A posição social do Sr. de Guldensstube, sua independência, a consideração que gozava no mundo mais elevado, afastam, incontestavelmente, toda suspeita de fraude voluntária, porque ele não podia ser movido por nenhum motivo de interesse. Poder-se-ia acreditar que ele fosse o joguete de uma ilusão, mas a isso um fato vem a seu favor. A obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça e toda causa de erro. Nota, e a realidade dos espíritos e de suas manifestações, demonstrada pelo fenômeno da escrita direta, pelo Sr. Barão de Guldensstube, primeiro volume em 8º, com 15 pranchas, e 93 facsímiles. Preço 8 francos, em Paris, e Livrarias Franque, Rua Richelieu, Ille-d'Oyen. A escrita direta se obtém, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, pela prece e pela evocação. Às vezes é obtida nas igrejas, sobre os túmulos, ao pé de estátuas ou de imagens que se evocam. É evidente que o lugar não tem outra influência, senão a de provocar um maior recolhimento e uma maior concentração do pensamento, porque já foi provado que se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel doméstico, se estão nas condições morais desejadas e que se goza da faculdade mediúnica necessária. No princípio, pensou-se que era necessário deixar um lápis junto ao papel. O fato poderia ser mais bem explicado.
Sabe-se que os espíritos movem e deslocam objetos, que os agarram e os lançam, algumas vezes através do espaço. Podem, então, segurar o lápis e dele se servir para traçar os caracteres, desde que lhe deem um impulso por intermédio da mão do médium, de uma prancheta etc. Podem fazê-lo de uma maneira direta. Não se tardou a reconhecer que o lápis não era necessário e que era suficiente um simples pedaço de papel dobrado ou não, sobre o qual se acha, depois de alguns minutos, caracteres traçados. Aqui, o fenômeno troca de aspecto e nos coloca numa ordem de coisas inteiramente novas. Esses caracteres foram traçados com uma substância qualquer, do momento que não se ofereceu a ele essa substância, então ele a fez, a compôs. Onde foi buscá-la? Lá estava o problema. Voltando às explicações dadas no capitão 8ª, no 127 e 128, aí se achará a teoria completa desse fenômeno. Nessa escrita, o espírito não se serve nem de nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele próprio faz a matéria e os instrumentos de que tem necessidade, tirando esses materiais do elemento primitivo universal ao qual faz sofrer, por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Assim, pode fabricar lápis vermelho, tinta de impressão ou tinta comum, como lápis preto, até mesmo caracteres tipográficos suficientemente resistentes para dar no papel o rebaixo da impressão, como vimos alguns exemplos. A filha de um senhor que conhecemos, criança de 12 ou 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância parecida ao pastel. Tal é o resultado ao qual nos conduziu o fenômeno da tabaqueira relatado no capítulo 7º, no 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque vimos aí ocasião de pesquisar uma das leis mais sérias do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mistérios do mundo visível. É assim que de um fato comum em aparência pode brotar a luz. O importante é observar tudo com cuidado, é o que cada um pode fazer como nós, quando não se limitará a ver os efeitos sem procurar as causas. Se nossa fé se fortalece dia a dia é porque compreendemos, façam as pessoas compreenderem, se querem fazer prosélitos sérios. A inteligência das causas tem um outro resultado, o de traçar uma linha de demarcação entre a verdade e a superstição. Se encararmos a escrita direta no ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que, até agora, sua principal utilidade foi a constatação material de um fato grave e a intervenção de uma força oculta que encontra aí um novo meio de se manifestar. As comunicações que se obtêm assim são raramente de alguma extensão. São geralmente espontâneas e limitadas a poucas palavras, sentenças, às vezes sinais ininteligíveis. Têm sido obtidas em todas as línguas, e em grego, em latim, em siríaco, em caracteres hieroglíficos etc., mas ainda não se prestam a entrevistas seguidas e rápidas como permitem a psicografia ou escrita por médios.